Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação em partilha do Livro do Céu, da Serva de Deus, Luísa Picarreto, volume 2, trecho 13, 12 de abril de 1899. Jesus disse a Luísa: Tu és o meu tabernáculo. Aliás, sinto-me mais feliz em ti, porque te compartilho as minhas dores. Hoje, sem me fazer esperar tanto, Jesus veio logo e me disse: Tu és o meu tabernáculo, para mim é o mesmo estar no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa demais, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento, né? Que as espécies do pão e vinho são seres inanimados. E aqui no caso a Luísa, né, aqui como ele diz, como vítima vivente, né, ante a divina justiça. Né? Então ele pode participar dela, né, participar, torná-la participante, né, de suas penas, né, e a ter junto com ele para o consolar, né, para ser a ele um alívio, né, um descanso, né, uma companhia vivente, né, e assim uma vítima vivente, como ele diz, diferente do sacramento, né, cujo pão e o vinho nada pode fazer para consolar Jesus, né, para reparar, para aliviá-lo, né, de alguma coisa. Né. O máximo que poderia acontecer nesse sentido são as pessoas que vão até o Santíssimo Sacramento, né, para se oferecerem a Ele, né, para consolar a Ele, para saber o que Ele está passando, o que Ele está precisando, né, coisa que na grande maioria não acontece, porque as pessoas, né, têm esse hábito de ir lá, né, para pedir coisas, né, para que sejam libertas de uma dificuldade, de uma qualquer que seja situação desconfortável, né, ao invés de se servirem dessas situações para se unirem a Jesus, né, para se tornarem participantes dos teus sofrimentos. É como eu acabei de ler, né, de meditar nas 24 horas da paixão, em que deveríamos chegar ao ponto de dizer a Ele, né, já sofrestes demais, né? Permitas que soframos um pouco, né, em teu lugar e descanse. Como foi dito também, né, que Jesus se serve dessas nossas dificuldades, das cruzes que Ele nos dá ou nos permite passar, para que a partir desta mesma situação nos unamos a Ele, né? E não ir correndo a Ele para pedir para que Ele nos livre disso ou daquilo, né? Então, ó, até o que vai ser falado também nas 24 horas da paixão é isso, né? Que os seus ouvidos é mais
ofendido no Santíssimo Sacramento do que lá na sua própria paixão. Os ultrajes e ofensas são maiores, né, no Santíssimo Sacramento, né, que ele tem que ouvir, do que lá na paixão. Tamanho o egoísmo em que se vive, né, porque só se visa a sua felicidade, né, o seu conforto, né, o não ter ânimo de sofrer nada por amor a Jesus, né, mas que em tudo quer, né, o conforto, o prazer, o não sofrer. Então é o que Jesus diz, né? Tu és o meu tabernáculo. Para mim é o mesmo que está no sacramento que em teu coração. Aliás, em ti se encontra outra coisa a mais, né? Coisa que ele não encontra no sacramento, que é o poder participar minhas penas e te ter junto comigo, como vítima vivente ante a divina justiça, o que não encontro no sacramento. É o que acabei de dizer, não encontra. Então, enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim, né, para não ouvir, né, as lamúrias que se ouve no sacramento. Estando em mim, Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, né? Jesus fazia-me sentir agora as picadas dos espinhos, né? Tornava-me partícipe de teus sofrimentos. É o que dizia, né? Aceitamos, né, o sofrimento para proporcionar a Jesus um alívio, um descanso, né? Que jaz, como foi dito, sofrestes demais. E eu até agora nada tenho sofrido, né? Então, senti as picadas dos espinhos, agora as dores da cruz, os esforços e os sofrimentos do coração. Em torno de seu coração via um trançado de pontas de ferro que fazia sofrer muito a Jesus, né? Ah, quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto. Teria querido sofrer tudo eu antes de fazer sofrer a meu doce Jesus, né? Temos essa intenção, né, de querer sofrer tudo, né, a ponto de dar algum alívio a Jesus, né, na nossa pequenez, na nossa miséria, né? Se tomarmos ainda que um gole do seu amargo cálice, né, para proporcionar, na intenção de proporcionar a ele algum alívio, para ele é de grande valia, né, porque é o que é dito, né? O Filho da Divina Vontade faz aquilo que os outros não fazem, né, que não querem fazer ou que têm repugnância de fazer, né? E não aqui criticando, mas não fazem por falta de conhecimento, né? Não fazem por ignorância, porque a quem se deparar com esses escritos, com essas verdades, não há coração que possa, né, permanecer endurecido, né? Pelo menos é o que creio firmemente, né? O que pode haver são resistências, né, da criatura humana, né, em não abrir mão da sua vontade. Mas lá no seu íntimo vai ficar sempre, né, esse prego, né, cravado no seu coração, por não estar conseguindo, né, corresponder ao amor de Deus, né, mas não por uma malícia, mas por obstinação de vontade, né, situação esta que com a perseverança e a constância pode ser, né, haverá de ser corrigido, vencido, né, e seremos então tudo, né, de Jesus, e não mais abandonados à nossa vontade humana, né, ao nosso querer, mas deliberadamente, né, daremos por definitiva a nossa vontade a Ele para vivermos a vontade dEle e ser aqui para Ele esse alívio, esse conforto, esse local de descanso,
né, onde Ele poderá se encerrar em nós e poder finalmente descansar, né, de seus trabalhos e dores, e nós nos colocarmos, né, a serviço, à obra, né, dar continuidade à missão dele em nós. Né, é o que diz: enquanto dizia estas palavras, se fechou dentro de mim, e estando em mim, fez-me participar, né, as picadas dos espinhos, as dores da cruz, os esforços do coração, os esforços e os sofrimentos do coração. Né? E continuando, quanta dor me dava vê-lo sofrer tanto. Teria querido sofrer tudo eu antes de fazer sofrer a meu doce Jesus. E de coração lhe pedia que a mim me desse as penas, a mim o sofrer. Então Jesus me disse: filha, as ofensas que mais trespassam meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias, que são a má conduta, né, dos sacerdotes, a qual se vira as costas para Jesus e e volta-se às coisas do mundo, né, ao mundo, ao interesse das coisas do mundo, os bens materiais, como disse, né, as missas sacrílegas, a hipocrisia. Né? Quem pode dizer o que compreendi nestas duas palavras? Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. Né? É fazer por interesse próprio. Né? Muitas vezes o se autopromover, né? As aparências. Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra, a estima própria. É bem isso. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas, que amarguram o coração de Jesus. É o que foi falado também no vídeo de domingo, né, no vídeo que eu estava ouvindo. Mas é o que se vê, né, igual eu digo aqui pela matriz da minha cidade, a preocupação, a ocupação do padre em ornar a igreja o mais linda e bela possível. Né? E as almas estão, né, sendo cuidadas. Né? Até nesse sentido, eu não tenho o que reclamar, porque se precisa deles, eles lá estão. Né? Diferente de outras paróquias, a qual precisa-se marcar horário para conversar com o padre e às vezes quando você vai, ele cancela porque tem outro compromisso, né? A ocupação, né, das reformas da igreja, né, questões administrativas, né, e o zelo da alma fica de lado. Né, mas verdade é que ainda há muito o que se fazer, né, voltado para a salvação das almas. Né, e o muito que se deixar de lado as inúmeras e infinitas reformas que se fazem nas nossas paróquias, né, onde estão, né, ornadas de grande luxo e as almas, né, vemos claramente que estão, né, se deteriorando, né, se estando cada vez mais mergulhada no pecado, no vício, né, na falta de formação, né, na falta de conhecimento, né, mediante a dificuldade e a pobreza, né, das homilias, né, dos encontros catequéticos, né, igual vemos na internet os padres com as suas escolas, cujo qual só ensina a respeito da história, né,
mas de Jesus Cristo, de conversão, de abandonar o pecado, né? Não ficou deixado de lado. Mas o que se vê, né, conhecimentos filosóficos, né, a sã doutrina, né, a doutrina da igreja, mas e o amor, e a conversão, e a verdade de Cristo. É a crítica à conduta do Papa Francisco, né, cujo ele sim tem vivido o amor de Jesus, né, nos atos, nas atitudes dele, cuja qual, ao invés de seguirmos o exemplo, né, ataca-se pedra, porque não pode isso, não pode aquilo, não é assim, não é assado. Até como foi dito também, né, uma questão que foi trazida na comunidade, né, ao participar da Santa Missa, não fico eu olhando para o irmão, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, se ele bate palma, se ele não bate, né, se ele recebe a comunhão na boca ou na mão, né, eu não olho nada disso, eu largo, né, tudo isso para lá e me ocupo em amar Jesus, em reparar Jesus, né, em ser esse alívio para Jesus, esse quarto para ele, esse local de descanso para ele. Né? E aqui, resumindo tudo, né, eu não fico a criticar o próximo, mas eu fico, né, me ocupando em amar Jesus, em repará-lo, né, e trabalhando, né, e procurar trabalhar arduamente para que essas verdades sejam conhecidas, né, para que a ignorância seja deixada de lado, né, porque grande será o volume de confusões que virão e estão e virão e crescerão a cada dia, né, em meio aos sacerdotes mesmo, por virarem as costas para esses escritos, né, não querem saber dele. Então, enquanto se mantiverem, né, nessa resistência, né, e se ocupando de si mesmo, né, de seus interesses, o que virá disso é a confusão, as situações que estamos a ver, né, o ocupar de assuntos que não são, né, prioridade, né, vai se ficar enchendo linguiça, né, e não se ocupar, né, da verdadeira doutrina, né, do que Jesus de fato quer que seja ensinado, que quer que seja apresentado, né, e levado ao conhecimento dos fiéis, né, do povo de Deus, que são as verdades da divina vontade, o livro do céu. Então é não se assustar com as coisas que estão acontecendo, porque tende a piorar cada vez mais, enquanto não se abrirem às verdades do livro do céu, enquanto não se ocuparem desses escritos. Então os escândalos, as hipocrisias, né, tende a crescer cada vez mais. Né? E como foi dito também, não adianta eu ir lá e querer, né, martelar isso na cabeça do padre, porque tem que partir de dentro para fora. Né? Não é eu querer ir lá e dar o livro, né, dos 31 dias com Maria para ele, as 24 horas da paixão, como assim eu já fiz, como muitos fizeram lá atrás, né, de distribuir para os padres esses escritos. Não adianta. Né? Vai ficar lá na gaveta, né, na prateleira, lá empoeirando, porque ele não se interessa, ele não quer saber. Né? Quer saber lá do filósofo tal, dos escritos tal, né? Mas o livro do céu não, até se diz, né? Isso é revelação particular, então eu não leio e vocês também não precisam ler. Né? Então até desanimam as pessoas, né? Desencaminham, na verdade, né? Desencaminham as pessoas, as almas, do caminho certo, do caminho de Deus, né? Para os manter no caminho, né, da vontade humana.
da realidade humana, né? Dos interesses humanos, né? Cujo qual, né, o interesse é fazer bingos para concluirmos aqui a mudança, né, na paróquia que precisamos fazer, né? É o altar que precisamos reformar, fazer um altar mais moderno, né? Como que aconteceu aqui, tirar a Capela do Santíssimo do centro e colocar ali de lado, né? Colocar ali de canto, como se deu aqui, né? Vamos tirar essas cadeiras de madeira e vamos fazer, né, tudo de pedra, né, de granito, para ficar bem bonito, né? Porque Deus merece, né? Deus merece esse altar bonito, né? E bem como também, né, o carro do padre também já tá meio gasto, e Deus precisa andar num carro novo, né? Jesus, né, que está em mim, precisa andar num carro novo, e bem como, né, todas as outras coisas, né? Vamos comprar aqui uma grande imagem de São Miguel para podermos celebrarmos, né, bem com, com um espírito firme, né, um propósito firme, a quaresma de São Miguel. Então precisamos comprar uma bela de uma imagem, né? Então com isso, né, tudo isso tem gasto, tudo isso requer gasto, e precisamos, né, da ajuda de vocês, que a igreja é de vocês, né? Então ocupa-se demais com essas coisas, e as almas ficam, né, aqui em segundo plano, que é o que Jesus está dizendo aqui, né? As ofensas que mais me trespassam o meu coração são as missas ditas sacrilegamente e as hipocrisias. Quem pode dizer o que compreendi nestas duas palavras? Né? Parece-me que externamente se faz ver que se ama, se louva ao Senhor, mas internamente se tem o veneno pronto para matá-lo. Externamente se faz ver que se quer a glória, a honra de Deus, mas internamente se busca a honra e a estima própria, né? Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, que é a intenção de colocar ali uma bela imagem de São Miguel, um crucifixo enorme pendurado no teto da igreja, né? A troca das cadeiras de madeira por uma cadeira de granito, né? Por uma estrutura de pedra, né? Bem bonita, muito bem ornamentada, né? Externamente se faz ver que se quer a glória de Deus, a honra, né? Mas internamente se busca a honra e a estima própria, né? O estar aqui, né, agradável aos meus olhos, bem incomodado, bem aconchegante. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas, que amarguram o coração de Jesus, né? Ah, quer fazer isso? Faz, mas não deixar, né, as almas de lado. A formação que precisa dar a elas, né, para que abandonem o pecado. Não basta dizer que abandonem o pecado, do contrário, vão ao inferno. Mas é preciso dar, né, a formação, né, os devidos ensinamentos, cuja qual aos nossos sacerdotes não faltam as luzes de entendimento, de conhecimento e sabedoria, né, cujo eles têm, né, essa infusão do Espírito Santo, né, extraordinária sobre eles. Se não fazem é por má vontade ou porque estão ocupados com outras coisas, né? Os seus corações estão, né, em outro lugar, em outras intenções, né? Estão dando prioridade a outras coisas. É o que diz, né, de um outro trecho, né? Quando agem no Espírito, né, produzem, né, frutos divinos, né, frutos de Deus, né? A sua palavra é criativa, mas quando agem como homem, né, vazios do Espírito Santo, as tuas obras, as tuas palavras ficam como homem, como palavras de homem, ou seja, vazias,
né? Não surtem efeito algum. Então, o que Jesus diz, né? Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais santas, são obras todas envenenadas que amarguram o coração dele, o coração de Jesus. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.